Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Graças a Deus, nós estamos caminhando para o finalzinho dessa pequena série sobre descendo a casa do oleiro. A minha xícara quebrou. O que fazer quando a minha vida é quebrada? Os meus pensamentos, a minha consciência, minhas emoções, as minhas expectativas, meus sonhos, meus projetos. Nós vivemos uma época de desistentes. Seja bem honesto com a sua consciência. Olhando para o estado do Brasil, vale a pena continuar votando? É o que alguns dizem. Vale a pena protestar, ir à rua, usar as redes sociais? De certa forma, as pessoas, nós vamos perdendo ânimo. Nós estamos deixando de ter fé. Nós estamos perdendo a esperança. Porque, lamentavelmente, o governo dos maus tem se agigantado alarmantemente. Mas quando nós vamos conversar com a nossa própria consciência, talvez o nosso comportamento psicossociológico venha por causa da nossa passividade conosco mesmo, com a nossa consciência, com os nossos problemas, com os nossos dilemas, a maneira que nós lidamos com o nosso dia a dia. E é interessante, nós estamos usando Jeremias capítulo 18. O cenário de Jeremias 18 é muito interessante, porque ali há a manifestação clara e evidente do poder de Deus sobre todas as coisas. Jeremias 18, quando nós descemos à casa do oleiro, a primeira coisa que nós entendemos, aqueles que gostam de um estudo que envolve todas as ciências, eu recomendo a leitura da Bíblia. Não use a Bíblia como uma matéria de defesa de fé. Não use a Bíblia como uma leitura interessante apenas. Leia a Bíblia como um descortinar da sua alma e do seu coração. Uma conversa com Deus, um aprendizado acerca do envolvimento com as questões espirituais. Independente de religião, de igreja, eu acho que todo ser humano deveria viajar com as palavras das Sagradas Escrituras. Então, quando entramos em Jeremias 18, nós vamos descobrir que o poder de Deus ele é absoluto sobre as criaturas. O oleiro representa esse ser supremo que é Deus. Nós vamos perceber também que o povo que está naquela região, os judeus, eles são exortados ao arrependimento. E é interessante que o juízo de Deus é predito. E o profeta Jeremias é aquele que angustiantemente ele apela para Deus. Então Jeremias é o profeta, representante de Deus, o porta-voz de Deus. É um profeta que é um ser humano, e todo ser humano tem as suas falhas, as suas dificuldades, mas ele é envolvido num processo sociológico onde há uma ira, um ódio contra ele. E ele é tido, chamado, rotulado como traidor daquele sistema. Então, ele também começa a ser alvo de palavras duras, como você não pode representar o nosso Deus. O Deus dos judeus era um Deus que eles consideravam um Deus guerreiro. E eles não colocavam a justiça de Deus, o amor de Deus, acima da guerra. Jeremias foi preso porque, considerado traidor, ele não podia ficar solto. Então, esse homem de Deus, ele é sensível à voz de Deus. E é nesse momento que Deus, em toda a leitura do livro, nós vamos perceber Deus se revelando a Jeremias como se Jeremias representasse a consciência de Deus para aquela situação, para aquela revelação, para aquela nação. Então, enquanto Jeremias é conduzido à casa do oleiro, ele é levado à casa do oleiro, enquanto Jeremias observa o trabalho do oleiro, Deus vai enxertando na sua mente grandes verdades da soberania, da autoridade de Deus, do fator modelador de Deus. Deus modela a vida do ser humano, as nações, os governos, mas também nós vamos perceber que o ser humano ali, representado por esse barro, ele pode ser usado por Deus se ele quiser estar nas mãos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Muitos não querem estar nas mãos de Deus. E aí Deus quebra esse barro, amassa esse barro, começa a construir o vaso, e o vaso é quebrado nas mãos de Deus. Isso me leva a crer, me remete a pensar que Deus quebra algumas pessoas.
Deus quebra algumas circunstâncias, alguns momentos. Quebra para doer, para matar, para ferir? Não. Deus quebra para ajudar, para construir, para remodelar. Então, Jeremias 18, descendo a casa do oleiro, nós vamos perceber que o barro não pode discutir com Deus, que não é absurdo passar por provas e por dificuldades na vida, porque é justamente nesses momentos que Deus se manifesta, reconstruindo a nossa vida. Então você que me escuta, se você estiver passando por um momento muito bom na sua vida, glorifique a Deus e fique na mão dele. Se você está passando por um momento muito ruim, a sua xícara quebrou, seu coração está quebrado, a sua mente, sua consciência, continue nas mãos de Deus, porque logo, logo você vai ver vitória na sua vida, em nome de Jesus. Pai, essa é a minha consciência, esse é meu coração, essa é a minha leitura. Quando a minha xícara quebra, minha asa quebra, meu coração, a minha vida, a minha consciência, eu quero estar sempre nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã. Faz essa palavra entrar como uma flecha no coração, não apenas no meu, mas em nosso coração, no nome de Jesus. Amém.